Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículo 1. Lembrando que aplicaremos uma exegese e a exegese. Semana que vem, vamos aplicar a exegese de fora para dentro e de dentro para fora. Explicarei isso no próximo tema de quarta-feira que vem. E aí nós vamos espremer o máximo que podemos dentro de um versículo, que é de muita importância. Ontem, no curso de missiologia, nós estamos tratando de vários assuntos, comentamos sobre a cultura, sobre a antropologia missionária, que é o estudo sobre o homem. E houve um assunto de muita importância, falando que o missionário tem que conhecer da Bíblia, a teologia básica, que são as fatias da teologia, e também a teologia sistemática. E teve um assunto que foi comentado sobre, dentro dessas fatias da teologia, o estudo sobre angelologia, estudo sobre anjo, cristologia, paraclectologia, o assunto também da pneumatologia, que vem de ar, que vem de assopro, e foi um assunto que muito despertou nós ontem, voltado ao estudo das Sagradas Escrituras. E o estudo da Sagrada Escritura, ela vem acompanhado junto com uma pessoa que nos ajuda a compreender a luz das Sagradas Escrituras que já está revelada. E essa pessoa se chama quem? O Espírito Santo de Deus. O Espírito do Senhor que nos ajuda a compreendermos isso aqui. Está lá escrito assim, tema, Paulo se apresenta a si mesmo, assim como o Evangelho de Jesus Cristo. Primeiro, diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Separado para o Evangelho de Deus. Esse é o assunto que nós trataremos após algumas quartas-feiras aqui, relacionado ao livro de Romanos. Beleza? Depois daremos uma pausa e quem tiver alguma pergunta, ou uma pergunta voltada com uma retórica e uma pergunta, uma resposta, ficaremos à vontade, tá bom? São 8h11 e no final também estaremos orando, buscando a presença do Santo Espírito Santo do Senhor. Amém? Nesse encontro desse primeiro dia, nós estaremos trazendo uma introdução geral à carta aos Romanos, uma introdução geral. A importância dessa introdução. Por que a introdução? Uma mensagem, uma pregação. Vamos dizer assim, uma pregação, ela tem que ter o quê? Começo, meio e... Existe eu começar contando uma história pela metade, Gabriel? Não, a história se começa pelo... Se alguém vem comentar uma história do Gabriel, para mim saber o estilo de vida dele, desde quando ele nasceu até agora, um caso, a mãe dele, ou o pai, ou o responsável, tem que comentar comigo o começo da história de vida dele até hoje. Aí vai começar o começo, meio e vai terminar pelo fim. Aí nós vamos saber a biografia geral da vida do Gabriel, né, que voltou para Jesus segunda-feira aí, sem ninguém ter feito o apelo. Que Deus os abençoe poderosamente, Gabriel. Até te liguei hoje, mas não consegui falar contigo. Não sei se o número depois eu tenho que confirmar se é o mesmo que você me deu. Junto com o irmão Osiel, nós ia lá na sua casa hoje, mas não vai faltar a oportunidade. Quinta ou sexta-feira, vamos lá novamente. Então, toda mensagem ela tem que ter introdução, começo, meio e fim. Já viu alguém pregar no culto e começar pelo meio e terminar? Não, tem que ter uma introdução. O que é a introdução? É a preparação daquilo que você vai fazer, correto? Um exemplo, para se fazer um bolo, como a irmã Nice aprendeu a fazer esses dias aí algum bolo, tem que ter o começo, tem que ter os ingredientes dos seus começos. Todos os ingredientes, no final, é colocado tudo junto. Mas existem ingredientes que tem que ser colocado no começo da introdução.
Porque se um pular um ingrediente antecipado do outro, com certeza esse ingrediente não vai dar certo. Alguma coisa vai dar errado. Como aplicação de cabelo, como ali a Vanessa fala, tu não faz uma propaganda, depois você passa aí o meu, né, gastei aí, né, pela propaganda, tá bom? Tem tudo um começo, né? Se fizer pelo fim, o cabelo com certeza vai dar errado, porque tem que começar pelo começo. Tudo é um começo. E esse começo tem que ter uma introdução para apresentar, de fato, aquilo que vai ser mostrado. Então, carta de Paulo aos Romanos começa pela uma introdução. É o que nós vamos abordar hoje e quarta-feira que vem, para saber uma visão geral sobre esse importante livro, que é o livro aos Romanos. Também estudaremos o autor da carta aos Romanos, como Eusébio de Cesareia, outros, entre outros homens da história da igreja, deu toda a veracidade como a autoria de Romanos, o próprio apóstolo Paulo. Nós vamos também estudar a autoria de Romanos, quem foi o autor. Por isso que a introdução ela é importante. Segundo também, o local e a data. Pastor, é importante saber o local e a data? Sim. Por que é importante? Você vai ouvir pregador ou palestrante ensinando que a carta de Paulo aos Romanos foi escrita em Éfeso. E nós vamos ver outros pregadores falando que a carta de Paulo aos Romanos foi escrita na Caia, em Corinto. E aí, por isso que é importante aproximar do local da onde foi escrito esta carta. Ou seja, data e também local, aonde que foi escrito. Comentaremos também, estarei fazendo um comentário sobre isso aqui. Sobre também a igreja de Roma. Por que é importante? Roma, antes de se tornar o império, após grego macedônico, que estava no auge, veio o Império Romano. Antes de ser Império Romano, era uma, que comentamos aqui há alguns dias, era uma república, correto? Era uma república, era o reino, depois se tornou uma república, depois se tornou império. E nós vamos ver nos anéis da história geral os primeiros imperadores que desencadeou uma perseguição à igreja do Senhor, correto? Inclusive, é só para uma forma de informação aqui, estamos com um turbilhão de informação. Apocalipse 3:10, como o irmão antes, os irmãos aqui já leram, que está escrito assim, ó: tereis uma tribulação de 10 dias, mas ser fiel até a morte. Ser fiel ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Só confere para mim, Apocalipse capítulo 3, versículo 10, a parte A. Ser fiel. Tereis uma tribulação de 10 dias. Esse 10 dias é uma teologia aplicada a paralelo que dá ênfase os 10 primeiros imperadores que desencadeou uma perseguição contra a igreja do Senhor Jesus. Simplesmente isso. Apocalipse 3:10, é isso mesmo? Lê para mim a parte aí antes, fazendo um favor. Perdão, 2:10, perdão, por isso que eu falo, o esboço no sermão ele é importante, não confie na sua mente. Eu vi um pregador de nome que tem canal na televisão, fez uma bagunça medonha relacionada aos 4 evangelhos. Inclusive quero até fazer um trabalho em cima, não para mostrar que o cara é falso profeta, nada disso não, para mostrar como que a nossa mente, ela erra. É importante um sermão, um esboçozinho, na hora de você dar a palestra, na hora de você vai pregar. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, perdão mesmo, é Apocalipse 2:10, pode ler.
Amém. Ser fiel até a morte da tia coroa da vida. Fala de 10 dias, dá um entender, dentro desse texto, também a teologia paralela ensina que poderia ser os 10 primeiros imperadores que desencadeou uma perseguição contra a igreja. Um exemplo, que não vou comentar disso aqui porque o assunto é muito grande. Nero, ele incendiou a cidade de Roma, colocando culpa em quem? Nos cristãos. Irmãos, se nós estamos aqui hoje, você vive uma vida de príncipe e de rei, porque naquela época, professar a fé cristã era ser colocado no paredão e morrer aos poucos por amor a Cristo. Hoje está fácil. Não era como antes, que tinha o Império Romano que comandava. Então Nero foi um dos piores homens que desencadeou uma perseguição contra a igreja. Então Roma, exatamente que nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. Aonde que Paulo vai dirigir a sua carta em Roma. Depois de Nero, aí vem uma sequência de imperadores, que eu não vou ficar citando nomes aqui para a gente ganhar tempo. Como Domiciano, Diocleciano, veio o ano 81, veio Trajano, e veio outros imperadores que massacrou, perseguiu a igreja do Senhor Jesus. E hoje, às vezes passamos uma luta, uma prova, abrimos a boca e falamos assim: estou passando uma luta, uma coisa terrível. Naquela época, os imperadores perseguiam as mulheres grávidas, rasgavam a sua barriga, colocavam um gato vivo lá dentro e costuravam novamente. Você tem uma ideia. Pegavam o couro do cidadão, arrancava a sua pele toda e colocava dentro de uma bacia de sal grosso para o cara cozinhar vivo. Arrancava a língua do cidadão, mandava para os campos dos gladiadores também, naquela época, crianças, adolescentes sendo comidos por leões, sem negar a fé em Cristo Jesus. Então é importante a igreja de Roma, ou seja, o remetente. Paulo vai escrever aos romanos. E quem é o remetente? Quem é que recebe essa carta? Lá em Roma. E quem também se converteu? Como que fundou a igreja? Como que originou a igreja? É importante saber isso. Também, quarto, a cidade, no caso, a igreja de Roma, que no caso, pelos judeus prosélitos e os gentios. Essa questão também nós vamos abordar. E também a cidade de Roma, que nós já vimos aqui, que era um reino, depois uma república e depois o grande império que durou por alguns tempos. O propósito da carta aos romanos. Também vamos ver aqui um propósito da carta aos romanos. Quem já leu Romanos aqui tem que compreender em que propósito é essa carta direcionada a esses irmãos, a igreja que está em Roma, na província. Lembrando que Roma tinha 14 províncias. Dentro dessas províncias, Judéia e outras províncias ali que abrange uma grande parte ali da Ásia, incluindo também a Espanha, que é o norte, ao extremo do Império Romano, onde o foco de Paulo, do apóstolo Paulo, é chegar lá. Mas ele quer chegar a Roma, nós vamos ver isso também, através de fazendo uma ponte. A ponte seria a igreja do Senhor Jesus em Roma, os irmãos lá convertidos. O sexto, as principais ênfases sobre a carta aos romanos. Tá bom? Depois vamos dar uma pausa para os irmãos fazerem uma pergunta, e após a pergunta aí, para ficarem à vontade, para nós assim discutirmos junto, discutir não é discutir, brigar, discutimos junto a ideia sobre essa preciosa carta, que é a carta aos romanos. Amém? Então temos aí, capítulo de número 1, versículo 1, que começa: Paulo, servo de Jesus Cristo. A palavra servo vem do grego, do oulos, que na época a língua falada que dominava na época era a língua grega. Então, servo é do oulos, que traduzido é escravo, correto? Anote isso.
Versículo 1, ele começa: Paulo, servo do Senhor. A palavra servo é do oulos, que é grego, que quer dizer servo. Servo que traduzido escravo. Só que tem uma diferença do escravo que trabalha obrigado, ele está preso, amarrado a um seu senhor. Esse escravo aqui, que Paulo vai falar que é servo, ele é um escravo voluntário do Senhor Jesus, correto? Então, vamos lá, vamos analisar uma coisa. Se eu estou no Evangelho, aceitei a Jesus como meu Salvador, amém? Quem aqui aceitou Jesus como Salvador, diga amém. Então, no momento que você aceitou a Jesus, tu está declarando que você não manda mais em você tem agora um Senhor. E se Ele é Senhor, nós somos escravos de quem? De Cristo Jesus. E o escravo, ele faz aquilo que quer, amém? Não, isso aí. Isso aqui só para ver se a igreja está ligada. O escravo faz o que o seu senhor quer, que manda. Paulo aqui, ele vai começar uma carta aos Romanos. Primeiro, apresentando aqui, vamos espremer mais um pouco. Ele começa falando Paulo. Ele não usa a palavra Saulo de Tarso, ele usa a palavra Paulo. Para se identificar a igreja do Senhor Jesus em Roma. Porque ele, nessa epístola aos Romanos, ele começa com o nome Paulo. Porque até então, a carta aos Romanos, ela não tem capítulo e nem versículo. Até no século 13, quando houve a canonização, e separadamente colocou por capítulos e versículo, até no século 13. Você vai estudar sobre a canonização, por Atanásio e outros, eles fizeram a divisão, capítulos e versículos. Então, essa epístola de Paulo aos Romanos é o quê? É um documento, é um pergaminho muito grande, é um rolo. Então, quando essa carta chegasse em Roma, os irmãos convertidos lá, eles iam fazer o quê? Ia abrir o pergaminho, ia abrir o rolo, porque não tem capítulo naquela época, e eles iam descortinar, e o primeiro nome que viria ali se identificando como autor da carta, chamado Paulo. Ele está se identificando. Paulo, tem uma vírgula, aí ele continua, servo do Senhor Jesus. Por que ele coloca servo? Já expliquei. Ele está dizendo o seguinte: sou escravo, não faço aquilo que eu quero, mas eu faço aquilo que o Jesus quer na minha vida. Por quê? Ele coloca essa ênfase. Paulo, na verdade, no capítulo 1, versículo 1 até o versículo 7, Paulo vai fazer um epílogo. Paulo vai fazer uma apresentação, correto? Ele vai fazer uma apresentação dele. Ele tem que apresentar ele e apresentar a sua linha de raciocínio daquilo que ele aprendeu, daquilo que ele crê. Você sabia disso? Que tem gente que está no Evangelho, mas é bom saber que quando uma pessoa vem de uma outra denominação, a não ser Assembleia ou Batista, entre outras, uma denominação diferente, tem que saber qual é a linha de raciocínio dele, daquilo que ele crê, daquilo que ele acredita, qual é a sua linha, qual é o seu ponto de princípios doutrinários. E Paulo ele quer identificar isso, ele quer mostrar isso aqui também aos irmãos em Roma, lá no capítulo 1, versículo até o 7, a sua apresentação e também a sua base doutrinária. Vocês sabiam, aproveitando esse gancho, que aqui em Jardim Botânico, infelizmente, não era para ter esse nome. Tem uma igreja chamada Assembleia de Deus Unicista. Tu pode ter 30 anos de crente, batizado com o Espírito Santo e com fogo. Se você for para lá, é te batida de novo. Né, Viviane? Tem. Inclusive, eu invitei muitos até de ficar indo lá, porque quem não carrega a mesma doutrina que você carrega, não é bom que nem antes. Já pensou? Você é batizado 30 anos nas águas, eu batizado, servo, pastor, obreiro da igreja, chegar lá, vou para o ministério, tem que me batizar de novo? E a Bíblia diz, há um só batismo, há um só Senhor, irmão.
Não existe dor de batismo, está fora. Ah, é porque está em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está em nome de Jesus. Se vir alguém para cá batizado só em nome de Jesus, eu recebo sem problema nenhum. Agora, qual é a questão de querer batizar de novo? Distorcer aquilo que realmente está escrito aqui? Não pode. Está escrito na Bíblia. E os milhões e milhões que batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, foram para o inferno por causa disso? Será que foram para o inferno? Então Paulo ele vai se apresentar servo do Senhor Jesus. Por que servo? Ele está dizendo que ele é escravo. Antes de ser Saulo. E Saulo era quem? Perseguidor da igreja. Paulo matou Estevão e viu ele morrendo a pedrada. E viu o sangue descer no seu rosto. Saulo de Tarso, que aprendeu nos pés de Gamaliel, era um homem temido daquela época. Ele tinha cartas nas suas mãos para matar crente e fazer o que quiser, por causa da sua religião. Ele é o quê? É um fariseu, cuidador da lei, e ele vai matar por causa da lei, ele vai apedrejar por causa da lei. Então ele está apresentando, olha, agora já não sou servo da lei, não sou servo daquele que mata, mas sou servo daquele que dá vida e vida em abundância, Jesus Cristo. Glória a Deus. E a palavra servo é isso, então ele apresenta como eles servo, escravo do Senhor, não mais escravo da lei do pecado. Inclusive, lá na frente, nós vamos ver sobre a questão da lei e graça, que Paulo aos Romanos trata da lei, trata da graça, da justificação, fala da fé, fala da predestinação, ele fala séries de coisas relacionado a isso aqui. Então temos aqui algumas coisas que foram comentadas pelos alguns homens. A carta aos Romanos é muito mais que simplesmente uma carta, é um tratado teológico, é o maior compêndio de teologia do Novo Testamento. Na linguagem de John Murray, é uma exposição, é uma defesa do Evangelho da Graça. John Murray, ele apresenta o livro de Romanos como simplesmente um tratado teológico, de um compêndio, de um conteúdo de todo o livro, como o livro da defesa do Evangelho da Graça de Deus. Por quê? Se não fosse o livro registrado aos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, nós não saberíamos o valor da graça de Deus com as nossas vidas. Sabe por quê? A lei mata, a graça dá vida e vida em abundância. Glória a Deus, irmãos. A lei condena, mas a graça absolve. Escute uma coisa, se não fosse, como John Murray, ele expressa, é o maior compêndio teológico de tratado, e se não fosse a carta aos Romanos, não saberíamos o valor. Então ele trata, é a carta e a epístola, é o Evangelho da defesa da graça do Evangelho. Sabe por quê? Se nós não aprendesse a graça e vivesse debaixo de uma lei, onde que aprende-se a lei mosaica, nós vivemos como homens cegos espiritual, andando de olho por olho, dente por dente. Irmão, você errou. Tu não tem perdão. Para o inferno. Mata ele. Porque nós não é saber o valor da graça de Deus. Amém? Estamos aqui por causa da graça e bondade de Deus com as nossas vidas. A graça de Deus. A graça de Deus te alcançou. Isso é muito espiritual. Diga para o teu irmão, a graça de Deus te alcançou. Aleluia! Oh, glória! Já pensou se Deus fosse apontar para você, apontar para mim e apontar nossos erros? Mediante a lei,
num beco sem... Não é pregação de Pinheirode, mas você estaria num beco sem saída. Inclusive, falando aqui dessa frase de John Murray, é importante lembrar uma coisa aqui, muito importante no nosso meio. Tem gente que fala bem assim: ô irmão, vigia, porque a letra... Quem se lembra desse versículo? A letra mata, mas o Espírito vive e fica. Viva, dá avivamento, traz vida. Aí, como assim? Vamos entender uma coisa, a letra mata. Como assim que a letra mata, irmãos? Pastor, está muito o irmão está muito centrado. A letra mata é porque é muita Bíblia, muita letra. A letra mata, a Bíblia, a letra mata. Quem falou que a letra da Bíblia mata? Quando se escreveu isso lá em Corinto, porque Paulo está dizendo o seguinte: por que a letra mata? Ele está falando o seguinte: vocês pegam a lei de Moisés, implantam, vivendo agora debaixo da graça, e querem que eles carreguem uma lei lá que foi implantada por Moisés, vivam debaixo da lei e não debaixo da graça. Então, a única que ele está dizendo que essa lei, que essa letra, está falando da lei, a letra está falando da lei que mata, mas o Espírito vive e fica. Glória a Deus, que o Espírito de Deus pode te avivar, te renovar nessa noite, em o nome de... Letra da Bíblia não mata não, quem falou que não mata não, hein? Pelo contrário, Isaías disse o quê? Que toda palavra que sai da minha boca não voltará vazia, antes fará aquilo que apraz. Gabriel veio no culto domingo, ouviu a exposição de Atos, capítulo 27. A mensagem falou muito no coração dele. E segunda-feira ele veio e nós fizemos um apelo. Ele voluntariamente: pastor, vem, eu quero aceitar Jesus. Não é assim? A palavra não voltou vazia. Aí alguns dias que a letra mata, que a pregação não mata, irmãos. O que mata é a falta de orar, de jejuar. Que tem gente, o cara lê muito a Bíblia e ficou frio na fé. Tem gente também que não sabe nada de Bíblia e está frio na fé. E muitos, não é poucos. Está correto? Então grave essa frase de John Murray. É uma exposição, é uma defesa do Evangelho da graça de Deus. Glória a Deus. Foi pego pela graça, irmãos. Sem a graça nós estávamos ferrados. Ferrado, vamos dizer assim, não for outra expressão, ferrado. John Stott considera Romanos uma espécie de manifesto de Cristo. John Stott, ele considera o manifesto de Cristo. Agora escuta, Deus tem um propósito para tudo, sim ou não? Então vamos lá. Essa carta é de uma suma importância. É uma coisa gostosa que você vai se apaixonar, que eu tenho certeza, daqui mais uns dias, por essa carta. John Stott, ele diz que é uma espécie de manifestação. Cada visão de um homem foi colocando. É uma visão da defesa de Cristo. Agora escuta aqui. Paulo, ele quer ir em Roma. Sim ou não? Ele quer ir em Roma. Nós vamos ver isso depois mais na frente, se der tempo hoje. Ele quer ir em Roma. Paulo não consegue ir a Roma. Então ele vai escrever uma epístola aos... Se Paulo tivesse ido a Roma, não teríamos um documento como essa grande epístola aos Romanos. Deus tem um propósito com tudo. Sabe por quê? Paulo foi impedido de ir a Roma para exatamente que onde ele estivesse, escrevesse essa carta e mostrasse que quem defende a igreja do Senhor Jesus é o próprio Jesus de Nazaré. Quem te defende é Jesus e quem nos dá vitória é Jesus através da sua morte na cruz do Calvário. Glórias a Deus. Bruce chama Romanos do Evangelho segundo... Olha aqui, Bruce chama Romanos o Evangelho segundo o Evangelho de Paulo. Bruce chama o Evangelho chama Romanos o Evangelho segundo o de Paulo, mas sabemos que é de Jesus Cristo. É pela valiosidade como que tratou essa carta aqui aos Romanos, correto?
Guilherme Orr disse que, doutrinariamente, Romanos é a maior lida já escrita. Nenhum livro da Bíblia exerceu tanta influência sobre a teologia protestante. Agora escute aqui, irmão. Quem está ligado, diga amém. 31 de outubro, o que vai ocorrer? O que nós vamos comemorar aqui, em nome do Rei Jesus, se Deus nos permitir. O que vai ocorrer dia 31 de outubro? Vai se comemorar o quê? 500 anos da Reforma. 500 anos da Reforma, que foi 1517 por Martinho Lutero, um monge convertido, e que lança as 95 teses nas portas de Wittenberg, na Alemanha. E Martinho Lutero, nós vamos ver que se converteu lendo o livro de Romanos. E é um livro que até hoje, desde os séculos 16 para cá, tem revolucionado muitas vidas. E é através dessa carta aos Romanos que trouxe a reforma protestante. Pastor, já foi 8h40 já, mas vou ter que parar a bateria desse relógio. Mas vamos lá. Escute só uma coisa, o imperador romano, Constantino, isso aqui é importante, ele supostamente se converte como uma pessoa de Jesus, como uma pessoa do Evangelho. Então, Constantino, ele trouxe uma deforma ao Evangelho, sim ou não, irmãos? Ele trouxe uma deforma ao Evangelho. O Evangelho foi plantada por Jesus Cristo, a igreja inaugurada em Atos dos Apóstolos. Então, Jesus, ele ordenou os apóstolos e assim a igreja foi fundada na doutrina dos apóstolos. A igreja de Atos, ela teve um princípio, ela teve uma regra, ela teve um princípio doutrinário. Constantino se converte supostamente como irmão, e ele trouxe agora algumas coisas implantadas de Roma para dentro do Evangelho. Ele vai distorcer tudo, ele vai trazer uma deforma para o Evangelho. E Martinho Lutero tem esse propósito de trazer reforma daquilo que estava deformado, estragado. Agora, vamos aqui para nós. Nesse século XXI, estamos novamente precisando de uma outra reforma, irmão? Sim ou não? Espiritual nas nossas igrejas? Sim ou não? Se Martinho Lutero tivesse vivo aqui, ele teria trabalho 5 vezes mais do que ele teve lá no passado. Porque está uma vergonha hoje no século XXI. Não, gente, estragou, cara, estragou meio mundo. YouTube tem uma ideia, não de conteúdo, de saber, mas de informações. Infelizmente, quantas pessoas que escarnecem do Evangelho, nós vamos ver isso, porque os gentios não se convertem a Cristo por causa dos judeus. Nós vamos ver isso muito à frente lá aos romanos. Hoje chegamos em uma época que as pessoas confundiam que graça não é gracinha com Deus. Aonde você vai ver homossexual cantando na igreja como se nada tivesse acontecendo, sim ou não? Nós vamos ver funk, pista de skate, uma bagunça que aonde deveria se tornar a igreja, aonde se tornariam os irmãos para se reunir, para aprender das doutrinas bíblicas, de louvor, adoração, de glorificação a Deus, se tornou um lugar de diversão para eles. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Tem um lugar no Rio de Janeiro, que quando eu via o canal 52 aqui, o Espírito Santo é 52, das Boas Novas, o tema saiu sobre jogos dentro da igreja. E lá do Rio, ali em Realengo, dentro da igreja, no templo, não é no salão em cima não, no templo, mesa de ping-pong, totó e tudo quanto é jogo. Gente, aonde que nós chegaremos em um momento como esse, momento crucial, pastor, quiser que nós somos mais santos do que eles, quem é santo se santifique mais, quem é sujo, se suje-se mais. Temos que fazer a diferença, né, Anso?
José, se está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas você se converte para continuar cantando música de funk, irmãos, é certo, sim ou não? Tem alguns ritmos que às vezes vai cantar um corinho de fogo, que tem até algumas melodias meio de pagode, mas está cantando os corinhos, tudo bem. Agora, além do cara cantar um ritmo de funk, o cara ainda dança funk do sapatinho na frente do templo da igreja. Aí, nós vamos ver que está precisando de uma reforma novamente. E esse Espírito Santo, que é poderoso, tem levantado homens e mulheres fiéis para fazer a diferença nesse século 21. Outra vez vereis a diferença. É aquele que serve e aquele que não serve. Amém? Quem foi chamado para fazer a diferença aí, diga amém, irmãos. Glórias ao nome do Todo-Poderoso. Calvino, que veio na história aí, Calvino chega a registrar o temor do que seus elogios a essa carta. Ele diz: longe de mim aumentar a grandeza, que pudesse apenas diminuí-la, uma vez que ela explica-se a si mesmo. Frases de João Calvino. Romanos explica-se a si mesmo, está tudo mastigado. Romanos é considerado o livro dos livros mais importante de toda a Bíblia, ou as Escrituras Sagradas. Sagradas Escrituras. A influência de Romanos alcança até mesmo. Aí nós vamos ver que é muito importante, que o livro de Romanos é tão influente, é tão poderoso, que chegou a influenciar até mesmo o meio acadêmico nos Estados Unidos. Por causa de quê? Romanos é tão influente por causa da argumentação. Até pouco tempo se estudava em algumas faculdades norte-americanas o livro de Romanos por causa da sua argumentação. Quem está entendendo, diga amém. Isso aqui é só para você ver a preciosidade disso aqui. Francis Schaeffer diz que estudar em escola de direito norte-americano, enfim, ensinar o estudante a arte de tecer uma argumentação. Era esse o propósito. William Grayson, descrevendo ainda a secularidade de Romanos, cita Lutério afirmando o seguinte: esta epístola é a mais principal do Novo Testamento. É o mais puro evangelho que certamente merece honra de um cristão. Não apenas conhecê-las de memória, apenas conhecê-la de memória, palavra por palavra, mas também dedicar-se a ela diariamente, como alimento para a sua alma, pois ela nunca será exaustiva, lida ou entendida. Enquanto mais ela estuda, quanto mais agradável se torna e melhor parece. Amém? Vou repetir de novo. Quanto mais se ler essa carta, não se torna exaustivo. Não simplesmente gravar versículo ou capítulo, mas ter o sabor, o paladar na boca, de quanto mais ler, mais você se torna apaixonado por esse livro aos Romanos. Glória a Deus. Amém? Agora escute essa aqui. Se caso você não vai gravar tudo, mas é só para você ter uma ideia. Os eruditos comparam Romanos como a cordilheira do Himalaia. Nessa epístola, Paulo subiu às alturas excelsas e atingiu o ponto culminante da teologia cristã. Escute uma coisa. Os eruditos chegam a dizer que Paulo chega sendo comparado aos romanos como a cordilheira do Himalaia, do mais alto que Paulo.
está comparando o seguinte, que esse tratado que Paulo fez aos romanos é de uma alta elevação tão grande, tão profunda, que é difícil compreender enquanto você viver a vida toda. Amém, irmãos? Outra uma informação aqui. Para estudar às quartas-feiras, para vir num culto como esse, irmãos, você não vai ver culto de revelação, de visão, uma coisa de pregação de avivamento. Não é isso. Mas já vamos vir para poder aprender. É informação, eu sei. Quanto informação a gente passa, pode se tornar exaustivo, meio enjoado. Aí é que nós somos pegos, irmãos. Nós cristãos, muitas das vezes, não gostamos de ler e muito menos de ouvir. Na escola de missão, nós estamos estudando aqui, 6 meses, está bem. O próximo tema é o seguinte: aprendendo para depois ensinar. Enquanto as igrejas batistas, reformadas e outras presbiterianas estão estudando, nós aqui não estudamos às vezes nada, não dedicamos absolutamente nada e precisamos aguçar a leitura para a palavra de Deus. Amém? Versículo de número 1 ainda. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Somente aqui. Eu encerro aqui porque o versículo, isso aqui só para você ter uma ideia. Martim Lutero se converte lendo o livro de Romanos. O justo viverá pela fé. John Wesley se converteu no ano de 1738, que foi o fundador da igreja metodista wesleyana. Ele se converteu lendo o livro de aos Romanos. Agostinho de Hipona, um homem devasso, depravado, gostava de sexo ilícito, de tudo quanto era ruim, estudou todo tipo de livro. Quando leu o livro, ele estava sentado em uma árvore, debaixo de uma árvore, de uma sombra. Ele viu uma criança em uma visão, um sonho, que chegou até ele, dizendo em latim, porque Agostinho de Hipona estudava latim: tole lede, tome e lê, tome e lê, tome e lê, tome e lê, tome e lê. E depois que ele descobriu, que ele leu o livro de Romanos, ele até cita depois nas suas histórias, que nunca mais ele precisou ler outro livro no seu livro de Romanos. Aí ele diz: Paulo, servo do Senhor, chamado para ser apóstolo. Por quê? Quem é apóstolo? São os que andaram com Jesus. Quem são os apóstolos da Bíblia? Os discípulos de Jesus. Mas Paulo ele vai defender essa identidade dele como obreiro. Fui chamado para ser apóstolo, servo do Senhor Jesus Cristo. Ele está defendendo o seu apostolado aos irmãos que estão em Roma. Tem que defender o seu ministério. Ele foi chamado para ser apóstolo. Então temos que compreender isso. Semana que vem, por que ele foi chamado para ser apóstolo? Aí ele diz: separado para o evangelho. Porque antes ele era um fariseu separado para o fariseísmo. Agora ele está separado para a obra de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Você é separado para a obra de Jesus Cristo, irmãos. Tenha certeza. Você é separado para a obra de Jesus Cristo aqui nessa terra. Que possamos atuar como servos de Deus. Essa epíloga, que é a apresentação até o versículo 7, após quarta-feira. Romanos vai tratar do homossexualismo, do lesbianismo, da mente depravada. Ele vai falar da ira de Deus que é manifesta nos filhos da desobediência. Ele fala de todo quanto é tipo de pecado, abominação. Ele vai tratar também sobre o profano. Ele vai tratar do adultério, fornicação, da abominação e vai tratar do profano. Está correto? Ele vai tratar desses assuntos. Que quando o cidadão não se converte, ele vai e se torna isso normal. E aí a Bíblia diz que do alto manifesta a ira de Deus sobre esses, quando acham isso, essas práticas normais. Só lembrando, isso aqui, irmãos, não é um culto de avivamento, como costumamos, dia de segunda ou domingo, é para observarmos versículo por versículo. Pode ser chato, mas é uma coisa que temos que aprender cada dia. E temos certeza, vai ser muito precioso. Antes de nós orarmos e buscarmos ao Senhor, alguma pergunta,
relacionado a esse assunto, pode ser qualquer outro assunto, mas desde que relacionado a essa epístola, por que epístola, por que saudação, aonde que... Alguns irmãos têm uma pergunta, uma colocação a ser feita nesse momento agora. Alguns irmãos aqui, os irmãos, fiquem à vontade, irmão Antes, irmão Josiel. Levítico capítulo 20, versículo 20. É aquilo que é sagrado e já para a pessoa que já vê não mais como algo consagrado, já vê algo como normal. Várias vezes ele comete aquilo como que se não fosse nada estranho para ele mais, se tornou profano. Aí você lê depois de Levítico 20, aí tem um rodapé, você vai dando outras referências. Obed-edom. Uma ira de Deus manifesta por causa que ele sabia o que já vinha cometido, não só por causa de olhar errado para a arca, mas que já vinha cometendo erros que não se arrependeram. Agora a coisa é séria. Quando o cidadão erra, ele chega uma hora que ele não tem mais desejo de se arrepender não, tá? Ele não tem mais desejo. É um tipo de abandono da ira de Deus. Isso é sério, muito sério. Mais um outro irmão, por gentileza? Ou a colocação, alguma outra... Eu achava que seria até melhor quando nós se posicionaríamos como crente melhor. No Rio de Janeiro, se você subir uma favela e não apresentar uma carta de apresentação, de onde você vem, você não é crente não, eles até matam, porque acham que você está conspirando, você é um X9 subindo lá. Se eles sabem, você é crente quando não é crente. É exatamente essa colocação aí. Mais algum outro irmão, meus? Uma outra colocação aí? Ô Camila, me ajuda aí, filha. Mais algum outro irmão, por gentileza, alguma pergunta sobre essa epístola? Irmãos, eu peço, anote, faz alguma pergunta, traga, não é pergunta, é uma colocação, como ele fez aqui muito bem. Faz uma colocação, uma exposição da sua visão daquilo que você tem absorvido aqui. Que aí nós vamos entrar versículo por versículo, aí fica melhor, né? Algum outro irmão? Não tem, irmãos? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.